Olá, sou Emerson Silveira, antropólogo, doutor em Ciência da Religião, professor do Departamento do Programa de Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora. Estou aqui com alegria respondendo a um convite do CACIR, do Centro Acadêmico de Ciência da Religião, para conversarmos um pouco sobre religião e conservadorismo. São dois temas importantes e eu queria começar falando um pouco de definições provisórias de conservadorismo, que serão submetidas depois a posteriores reavaliações, reconsiderações, releituras. Que religião? O que é conservadorismo? Religião, a gente pode dizer que é toda a dimensão do real que faz, ou fala, ou nos leva a outros reais possíveis, a outras dimensões possíveis. Então, a religião, desde este ponto de vista provisório, mais do que religar uma coisa com a outra, é algo que sempre se refere a outro algo, ou indica este algo, esta outra dimensão, é sempre meta-real. Pode estar acima, abaixo, dentro, aqui mesmo, na imanência ou na transcendência. Então, religião tem essa definição de fraqueza e força, e ela está dentro de uma sociedade. Ela está junto com os homens e mulheres que produzem essa sociedade e traz os dilemas e problemas dessa sociedade, os seus conflitos, as suas estruturas perversas e desiguais. Dialoga. E daí falamos em conservadorismo. Conservadorismo, o nome conservar o quê? O ismo, o sufixo, é interessante porque traz uma ideia de patologia, de adoecimento. Conservar por conservar. Mas conservar o quê? Uma ordem tradicional. Que ordem tradicional? Uma ordem, por exemplo, hierárquica. Ela não muda segundo essa crença. Ela deve ser assim. Ela precisa ser assim. Esse, basicamente, seriam duas definições. Nós vamos trazer mais elementos para esse tempero. Falar de Edmund Burke, um filósofo conservador, abre aspas, britânico do século XVIII, o século das duas grandes revoluções, que mostraram que o mundo muda, que mostraram que a tradição muda, que tradições podem vir abaixo, que estruturas antigas vêm abaixo, portanto, desconstruindo a ideia de algo imutável na ordem social, na ordem familiar, na ordem econômica, na ordem do Estado, na ordem da cultura, que são as revoluções americana, 1776, e a Revolução Francesa de 1789. Edmund Burke, que pouca gente lê, inclusive os que se dizem conservadores no Brasil, que estão no poder, refletiu sobre as mudanças e trouxe um elemento interessante sobre o processo de mudar. Não é que ele desconhecia esse processo de mudança ou celebrava certas estruturas históricas, certas conformações históricas, mas ele refletia que a mudança não é necessariamente nem positiva nem negativa. Ela precisa ser vista com calma, com cuidado. Isso é interessante, porque as correntes que hoje estão no poder político, social, que expressam um tipo de religião majoritária, cristã, católicos e evangélicos, que nós chamamos comumente de conservadores, pretende lutar para voltar a um momento ideal, que nunca existiu, de estruturas de poder, de cultura, de sociedade, de gênero, de educação, que não existem mais e que nunca existiram, para falar a verdade. Por isso chamamos de reacionarismo, de uma reação, de volta. O próprio ato de reagir de volta significa que aquilo que se acreditava que havia não é mais natural e autoevidente. Não é algo fruto de um consenso. Portanto, é algo que precisa ser construído. Implicitamente, o reacionarismo e o conservadorismo religioso reconhecem a mudança, só que a negativam,
a querem excluir, condenar, limitar ou recuperar uma ordem social, religiosa, educacional, sexual que nunca houve, porque a história humana é uma história de conflitos, uma história de mudanças, é uma história de algumas constantes, algumas tendências, alguns padrões e elementos de conflito. Para alguns, elementos consensuais, mesmo no conflito, elementos de impasse permanente para outros. Depende do tipo de concepção de história e sociedade. Então, voltando à questão, queria trabalhar com dois autores para trabalharmos a ideia de que o Brasil é conservador ou não, sim ou não. O brasileiro é conservador, sim ou não. É uma pergunta um pouco capciosa, porque ela não dá para ser respondida com sim e com não. E a gente tem que pensar o conservadorismo como um tipo de disposição que coloca o passado de uma forma idealizada, romântica, ou seja, ele é construído esse passado, porque é sempre um passado dourado, puro, mas que nunca houve passados puros e dourados. As ciências da religião, os autores, os filósofos, antropólogos, historiadores sempre nos mostram os enigmas e a complexidade que há nas construções sociais de homem, de religião, de sociedade. É uma disposição que está presente nas religiões cristãs no Brasil e deriva-se da própria estrutura de como se construiu a sociedade brasileira. E aí tem que trazer Gilberto Freire, um clássico, Casagrande Senzala, e Florestan Fernandes. Os dois partem de pressupostos opostos, os dois têm visões diferentes, mas podemos aprender com essas duas visões como, apesar, no caso de Gilberto Freire, do encontro forçado, violento entre as etnias africanas, indígenas e brasileiras, construímos, a duras penas, um outro tipo de cultura nos trópicos que tem algumas características e aí elas têm que ser avaliadas e lidas de uma forma ampla, compreensiva, que é uma característica do encontro, da miscigenação e as características da dor, do castigo físico. Por isso, aparece na fala de muitas religiões, especialmente as religiões cristãs, e no caso faço referência ao ministro da Educação, pastor preteriano, um certo espanto com a sexualidade, que seria excessivamente vivida nas universidades, que é um mito, que é uma construção ideológica, porque não existe isso, e a dor como algo capaz de fazer as crianças aprenderem. E Gilberto Freire vai mostrar como na nossa ordem patriarcal, que deu origem ao Brasil, baseada na crueldade da escravidão, e baseada na plasticidade do português, que ele mesmo já é fruto de uma miscigenação, como a miscigenação, contato físico, criou um tipo de sociedade que, sim, é racista, sim, é desigual, assimétrica, mas ao mesmo tempo atravessada por encontros, né? E por características que estão sedimentadas. O conservador é aquele que, sem o saber, celebra essas sedimentações, não as quer transformadas. Vou ler nesse íntere, um elemento interessante da Casagrande Senzala. Nos antigos colégios, se houve, por um lado, em alguns casos, lassidão, fazendo-se vista grossa excessos, turbulências e perversidade dos meninos, por outro lado, abusou-se criminosamente da fraqueza infantil. Houve verdadeira volúpia em humilhar a criança, em dar bolo em menino, reflexo da tendência geral para o sadismo, criado no Brasil pela escravidão e pelo abuso do negro. Ou seja, a escravidão criou um tipo de conservadorismo que sacraliza hierarquias, sacraliza disposições, que as coloca como sagradas e imutáveis. É Casagrande Senzala, que ao longo da nossa história tem sido reeditado, tem se permanecido. Por isso falamos, por exemplo, de bairros como Morumbi,
E Paraisópolis, como Casa Grande de Senzala, disposições, gestos, atitudes. E isso é importante pensar porque tem a ver com a nossa conservadorismo, no sentido de estruturas que permanecem as mesmas, né? Mesmo que sem que as pessoas percebam tão sutilmente presentes. E o Florestan Fernandes vai criticar, vai apontar as desigualdades, vai apontar a estrutura desigual que atravessa a história e que se faz presente. No caso da religião, ela pode se tornar um elemento de sacralização desse tipo de construção, desse tipo de história, uma narrativa que pode sacralizar. Estamos vivendo um momento em que um determinado tipo de estrutura que está no poder e que bebe da religião cristã, é um grupo majoritário de igrejas católicas e evangélicas, ou melhor, parte da igreja católica e grande parte de igrejas evangélicas e do grupo evangélico que sacraliza uma determinada ordem social, constrói um determinado tipo de família, de estrutura social que nunca existe de fato, porque sempre lido a partir da ideologia despedida, dispensada no presente momento. E é interessante a fala do ministro da Educação, porque ele fala para atitudes e lugares comuns da religião conservadora. Por exemplo, a ideia do homem como chefe de família, a ideia da devassidão da época atual, em comparação com uma época que não era devassa, e da dor como possibilidade de aprendizado. Primeiro momento, homem como chefe de família, como aquele que deve ser, sempre é muito complexo no Brasil, porque em muitos segmentos sociais o homem abandonava a família, deixava as mulheres grávidas. Isso é muito comum no Brasil, devido a características sociais, características econômicas. Então, nunca houve essa construção do homem como chefe de família. As famílias, de fato, são criadas por mulheres, mães, avós. E o outro elemento, que é a questão da devassidão do hoje, ele cita a revolução sexual, mas para Gilberto Freire e para muitos de nossos analistas, a miscigenação, o contato sexual, muitas vezes, que na colonização era forçado, caracterizou a ordem social do Brasil. Tem uma belíssima expressão no livro Casa Grande de Senzala, em que Gilberto Freire diz que, escrevendo uma linguagem muito ousada e transgressora, né, alinhavando história, sociologia e antropologia, que os frades deveriam ter cuidado, porque se não tivessem, escorregariam das caravelas e meteriam o pé em carne. Isso é um elemento interessante. O terceiro elemento da fala do pastor, que é ministro da Educação, é a dor, que eu acabei de me referir. A dor como aprendizado. Portanto, o que é conservadorismo? Conservadorismo é uma disposição, né, o ismo aí, eu estou tomando de uma forma mais patológica, para conservar certas estruturas, para sacralizá-las, para dizer que elas não mudam ou que elas devem ser dessa forma. E gasta-se um enorme esforço político-social para fazer a preservação de ordens que não são naturais. É um paradoxo. Termino a minha fala citando um trecho da fala da ministra das Mulheres e dos Direitos Humanos, Damares Alves, que ela foi dada alguns anos atrás, mas ela representa o quanto é o paradoxo do conservadorismo por meio da religião. Que é a ideia de que não é a política que muda a sociedade, uma nação, ela disse. Seria a igreja que mudaria uma nação. Resta perguntar, que tipo de igreja? Que tipo de religião? Mas é um paradoxo, porque se é a religião ou a igreja que muda a sociedade, por que então grande parte desse establishment conservador cristão, evangélico e católico vai, assalta o Estado, se infiltra no Estado, faz questão de estar presente no Estado
para ordenar a sociedade. Porque então eles vão à política, ao Congresso, ao Judiciário, para instaurar um determinado tipo de visão, um determinado tipo de visão de mundo, de família, que não corresponde ao que vivemos no dia a dia, porque há múltiplos modelos de família, múltiplos modelos de sociedade, e há na própria religião cristã correntes que reinterpretam as tradições sagradas, os escritos sagrados, de uma forma mais libertária. A teologia feminista, a teologia queer, as igrejas inclusivas que fazem da tradição religiosa não uma celebração de um conservadorismo, mas uma releitura histórica crítica que abre para outras possibilidades de vida no mundo. Então, conservadorismo e religião, eles rimam nesse sentido que eu acabei de dizer, mas eles desrimam em outros sentidos. Portanto, agradeço a audiência. Vamos conversando e trabalhando que seja religião e conservadorismo num diálogo que precisa continuar para compreendermos os caminhos da religião no conservadorismo e do conservadorismo na religião. E por que politicamente estamos encalacrados nesse tipo de establishment, de maioria religiosa, moral, cristã, que faz do Estado um elemento para continuar o seu conservadorismo, que não é natural. Ele é construído, ele é fruto das contradições sociais e das estruturas sociais que caracterizam o Brasil. Patriarcal, esses elementos que Gilberto Freire e Florestan Fernandes, apesar das perspectivas antagônicas e diferentes, trabalharam muito bem.